Olá, olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando a live aqui com a doutora Cândice, estamos aguardando ela. Doutora Cândice, fonoterapeuta, doutora em educação especial. Vamos ver, ela ainda não entrou. Vamos ver, doutora Cândice. Eu vou deixar que elas se apresentem, tá, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Vamos ver, ela não entrou ainda. Boa noite, boa noite. Estamos aguardando a doutora Cândice. Está no horário, ela ainda não entrou. Para quem não conhece, ela é fonoterapeuta, trabalha com crianças com autismo também. Chegou, ela entrou aqui. Vamos ver. Ela está entrando, está conectando aqui. Oi, Boa noite, boa boa noite, noite. imenso. Consegui. Ai, prazer é meu. Acompanho o teu trabalho na rede, né? As tuas postagens, adoro os teus textos. Como eu gosto de escrever, eu me conecto muito com uma escrita assim genuína, né? Que consegue traduzir todo esse conhecimento de uma forma que a gente compreenda. Então, acho bem legal, estou indicando bastante, porque Ah, no legal. tratamento do autismo ele é multidisciplinar, né? Que a gente Sim, precisa, assim, a fono, a TO, o neuro, e é preciso que se tenha essa consciência, né? Eu vou deixar que tu sim, com certeza. gente, primeiramente, aí eu gostaria de já propor um assunto pra gente. Pode ser? Tá joia, tá joia. Primeiro eu queria agradecer muito o seu convite, Andressa. Para mim é sempre uma honra, assim, poder estar aqui né, nas lives, falando sobre o autismo, falando do meu posicionamento, né, enquanto fonoaudióloga e tentando trazer um pouco um posicionamento um pouco diferenciado do que a gente vê na maioria dos terapeutas por aí, né? Então, assim, eu fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Cândice, eu sou fonoaudióloga e pedagoga, e eu trabalho na área, né, da educação especial desde 2005. Né, eu fiz o mestrado e doutorado na Federal de São Carlos, e desde então eu comecei a trabalhar com a educação especial e me enveredei pelo caminho da comunicação alternativa, né, para tentar ajudar as pessoas que tinham necessidades complexas de comunicação. E atualmente eu estou praticamente trabalhando só com crianças que têm um transtorno do espectro autista, né, e trabalhando com a intervenção em comunicação alternativa, e tem sido um pouco isso, assim, a minha prática nos últimos anos. Uhum. Que bacana. Bom, seja bem-vinda, né? O pessoal que me Obrigada. conhece um pouquinho, eu sou psicóloga, pós-graduada em neuropsicologia, trabalho com crianças com autismo, tenho formação em análise do comportamento e sou mãe de uma criança com diagnóstico de síndrome de Asperger. Então, assim, eu vivo no meu trabalho, vivo no meu dia a dia, assim, na realidade, né? Então, eu vivo intensamente a questão do espectro. Acho muito legal, assim, porque é importante que se tenha, como você falou, né? Eu trabalho com crianças com autismo hoje porque é um trabalho muito especializado, demanda bastante. Então, realmente, quando você faz isso, você acaba se dedicando muito ao autismo, né? Sim, E, sim. e o que eu percebo no meu trabalho, no meu dia a dia, assim, é a questão da angústia dos pais em relação, muitas vezes, à fala que não vem. Será que vai falar? Será que eu vou escutar a voz? Que é totalmente normal, é compreensível, né? A criança vai para a escola, tem demandas, tu quer saber como é que foi o dia, assim, causa uma ansiedade, uma preocupação. Eu já vivenciei isso, eu sei muito bem como é que é também.
E também tem a criança que fala, mas que a fala ela não é funcional ainda, né? A criança ela não consegue Uhum. socializar. Então vieram muitas questões, sabe, doutora, em relação a essa questão. E aí nos faz pensar muito, por isso que eu propus esse assunto da diferença entre fala e comunicação, né? Porque existe uma grande diferença em relação a isso. Então, se a senhora quiser introduzir um pouco essa questão para a gente depois. Uhum. Tá, joia. Realmente a gente recebe mesmo, né, assim, no consultório, quando a família procura um fonoaudiólogo, a expectativa é em relação à fala. Não tem, né, como a gente dizer que não é. Sim. E eles ficam, né, nessa expectativa muito grande. Se a criança já é um pouco maior e ainda tem muita dificuldade na fala, então essa angústia é ainda maior. Uhum. Mas o que eu sempre procuro assim começar a esclarecer desde os primeiros contatos com a família é realmente fazer essa diferenciação, né? Trazer essa elucidação do que é a comunicação e do que é a fala, né? Para que eles entendam que, né, a comunicação é algo geral, é como a pessoa ela tenta se comunicar com o mundo, com as pessoas, nos diferentes contextos, e que a fala é uma das formas de se comunicar, mas não a única. É a mais usada? Sim, é a mais usada, mas existem outras formas de se comunicar que não pela linguagem oral, né, que é a fala. Uhum. Então, a gente tenta trazer isso para a família logo no começo, mas realmente é assim, é um trabalho, é uma quebra de paradigma muito grande. A expectativa, mesmo quando você começa, inicia com um trabalho de comunicação alternativa, por exemplo, visando o desenvolvimento da fala, eles ficam um pouco ansiosos com isso, né, com medo de que a fala seja prejudicada por conta do uso desse recurso. Então, tem toda essa questão assim, né, envolvida. Tem, né, de achar assim, ah, será que ele vai se acostumar, né, com esses recursos e não vai falar? E na verdade, como que eu vejo muito, né, doutora, tu vai estimular o comportamento verbal, mas tu precisa desses recursos também para que a criança consiga transmitir, né, o que ela está querendo. Talvez seja essa via inicial, a principal, o fio condutor, né? Claro que tu vai estimular, na verdade, uma coisa está associada à outra. Eu sempre digo, continua, tu vai, mas tu precisa de alguns recursos, porque a criança ela tem que se expressar, ela tem o direito de se expressar, né? Então a gente não pode Sim. ficar achando que não, isso vai atrapalhar. Eu vejo que isso é muito uma coisa conjunta. Eu experienciei isso na época com meu filho, né? Cheguei a compartilhar também contigo essa questão. A fala dele com 3 anos não vinha, estimulando, imagina, psicóloga, livrinho e tudo. E eu comecei a perceber também a questão, na verdade, a questão do contato visual comigo eu não notava tanto, na escolinha, quando começou. Só que ele começou a ter muito otite, febre, e médica, e médica. E aí até achar uma otorrino fantástica, maravilhosa, que até vou fazer também uma live com ela, a doutora Juliana Bertoncelli, ela disse, não, vamos ver, vamos investigar. Né? E realmente foi para fono, foi para exames, ele tinha um limiar abaixo de audição. E aí não tinha mais qualidade de vida, porque era remédio, antibióticos, vamos para cirurgia, né? Então vamos para cirurgia. Uhum. Assim, o último recurso fez, pois ele saiu do hospital aquele dia e ele já começou a imitar coisas que a gente Olha só. sabe, que até então era mãe, não era nem mamãe. E aí ele foi indo para a escola e eu lembro que na época ele começou a imitar muito. E eu achei aquilo super legal, porque a imitação ela é um pré-requisito que muitas pessoas não associam para fala, né? Então, Sim. aquilo para mim foi tudo. Ele começou a imitar, ele via, e claro que tinha a questão da ecolalia junto, então o que que é a imitação, mas percebia muito bem, porque tu falava, parecia um papai, repetia. E eu lembro que na época até uma coordenadora pedagógica da escola me disse: olha, é meio inconveniente ele ficar repetindo. Conversa com ele, parece meio mal educado, isso, mas fazem 3 meses que ele fez uma cirurgia. Então ele está adquirindo repertório, mas levei na fono. A fono, claro que disse, não, isso é extremamente saudável, essa criança está adquirindo repertório bom, né? Então a questão da audição era o que estava influenciando. Ela fez uma carta para a escola e a partir com também o tratamento com a fono, né? E eu replicando Uhum. em casa tudo.
E eu lembro que eu pegava imagens e colocava, e eu lembro que primeiro eu comecei com imagens e nomeando e tudo. Eu pensei, não, vamos nas demandas, né? O que que ele precisa pedir? E eu comecei linkando. Então, eu fui vivenciando muito isso. E eu sei o quanto trabalho em conjunto com a fono, né? Que é muito mais amplo que a questão do comportamento verbal, né, doutora? Eu acho que é importante falar sobre isso, Sim. porque existe uma diferença importante, o psicólogo trabalha também, temos esses recursos, análise do comportamento, né, quando se tem conhecimento, mas que existe um trabalho muito amplo por trás disso que o fonoterapeuta tem conhecimento. Sim, com certeza. Você falou de, né, duas coisas muito importantes. Essa questão, né, da gente fazer nesse momento inicial, onde você recebe o paciente, Uhum. checar todas as formas de recepção da informação dele, né? Então, a questão auditiva, a questão visual, então a gente tem que checar. Às vezes a criança ela já chega já com um diagnóstico ou uma suspeita de autismo, né, vinda, encaminhada pelo médico, pelo neurologista ou pelo psiquiatra infantil, e muitos profissionais acabam deixando de pedir um exame auditivo, né, uma audiometria ou algum outro exame um pouco mais complexo, um exame de processamento auditivo central, e às vezes a criança pode perder uma fase importante do desenvolvimento dela por conta desse outro problema que está ali e que ninguém acabou percebendo, né? Então, realmente, assim, ter esse olhar, eu costumo, sempre quando as famílias chegam, a gente vai, então, verificando essas questões, né? Da questão auditiva, se foi feita uma checagem da questão auditiva, se é uma criança candidata em potencial para comunicação alternativa, é importante verificar também a questão visual, né? Se essa criança tem algum déficit visual. Então, isso é uma coisa muito importante mesmo nesse processo. E outra coisa, né, que é importante nesse processo também, que você falou, é assim, a fono, ela vai trabalhar com o comportamento verbal e às vezes existe muita briga, assim, entre aspas, né, com o pessoal o analista do comportamento, que hoje ainda em sua maioria são os psicólogos, e os fonoaudiólogos que ainda não compreenderam que, na verdade, por trabalharem com comportamento verbal e se eles se dedicam a isso, eles vão estar trabalhando também nessa parte comportamental, da análise do comportamento, né? Então, eu tenho falado muito, assim, para as minhas colegas, a importância da gente estudar sobre a análise do comportamento, porque isso dá um embasamento para a gente para trabalhar com aquilo que é a nossa especialidade, que é o comportamento verbal. Então, não tem como você trabalhar comportamento verbal se você não souber de análise de comportamento, né? Não tem como. Então, realmente é muito importante isso, né? Haver esse conhecimento, essa busca pelo conhecimento também dos profissionais da fonoaudiologia. Sim, e a linha é muito tênue, né, doutora? Até para a questão do diagnóstico. Nossa, a criança teve um atraso, teve uma questão auditiva, né, um impeditivo. Então, ela não se desenvolveu como deveria ter ali. Mas o que que é? O que são as características? Eu acho que isso é importante também falar do autismo, né? Porque a gente sempre imagina aquele autismo clássico, né? Você olha, Sim, por exemplo, meu filho com tudo isso, olha, hoje, nossa, né? Características muito, muito leves. Então, e também eram. Então, assim, para perceber a questão do comportamento, porque uma criança que não escuta, ela também vai ter uma alteração comportamental. Talvez ela também tenha sim, alguma coisa relacionada à rotina. Por quê? Porque ela não consegue se expressar, então ela vai se expressar através do comportamento. Então é difícil esse diagnóstico, por isso que precisa muito, né, doutora, da questão do fono, do fonoterapeuta, do psicólogo, da terapia ocupacional, que geralmente também precisa para fazer todo um trabalho com essa criança, né? Porque mexe muito a questão da audição. Eu percebi isso. sim. Com a questão do comportamento, com a questão sensorial, tudo muda a vida da criança. Quando ela passa a escutar, Espera só um minutinho, deixa eu fechar uma porta aqui. Desculpa te interromper. Pronto, voltei. Desculpa te interromper. né? E como que é também para o fono conseguir fazer, quando recebe, por exemplo, que não passou ainda pelo psicólogo. Porque acontece, crianças que passaram por mim e eu estou fazendo uma avaliação, eu faço avaliação neuropsicológica também, tudo, e eu percebo, nossa, não.
eu vou estimular, mas eu já encaminho para o fono. É um trabalho conjunto, não tem como não ser, né? Então é um caminho importante se fazer. E também tem a via que começa com o fono e como que é para conseguir diferenciar, fazer esse diagnóstico. É sempre muito, eu falo que é sempre muito complexo, né? E assim, acho que tudo parte dessa questão da multidisciplinaridade, né? Que a gente sempre dá voltas, mas acaba caindo nisso, né? Então, se a gente não tiver realmente conseguir, eu como fono, psicólogo, enfim, eu preciso saber, por exemplo, se aquela criança tem uma alteração sensorial, então que eu preciso encaminhar para um profissional da terapia ocupacional que tenha essa especialização, né? Se essa criança está apresentando alguns comportamentos disruptivos e ainda não foi para a psicoterapia, então ela precisa ir para um psicoterapeuta que tenha ali um embasamento na terapia ABA, né? Então é sempre importante, eu acho que você ter essa ideia, essa interdisciplinaridade te possibilita minimamente saber quais profissionais você vai encaminhar. Então, por isso que é tão importante. E o ideal, né, o modelo ideal seria a gente ter, assim, centros de especialidades onde você tem uma equipe com, né, vários profissionais e aí você atuar ali, cada um na sua área, com o paciente, porque a troca de informação, o compartilhamento ali dos resultados é infinitamente mais rápido, né, e mais eficaz. Mas isso ainda não... Algumas pessoas têm essa possibilidade, mas a grande maioria ainda tem os profissionais, né, a criança vai em cada profissional em lugar separado, assim, mas é extremamente importante, né? Sim, doutora, chegou uma pergunta aqui, a Ramone, querida, queria que falasse sobre a apraxia da fala no autismo. Você pode falar um pouquinho? Uhum. Então, tem surgido cada vez mais, eu acho que todo o processo de diagnóstico do autismo, ele vem se refinando muito, né, nos últimos anos. Então, inclusive a questão da apraxia de fala, então a gente também vem tendo muitos estudos na área e sendo muito mais fácil de você identificar quando existe uma apraxia de fala. Né? Então, ela pode existir sozinha, mas quando ela aparece no autismo, os casos que eu tenho, assim, vou falar um pouco da minha prática, né? Os casos que eu tenho contato são sempre casos muito complexos, muito difícil da gente desenvolver a fala nessas crianças, e a gente tem bons resultados, acaba tendo melhores resultados usando realmente um sistema de comunicação alternativa, né? Mas, assim, eu sempre costumo dizer para a família, assim, que a gente desiste da fala, desiste de tentar a fala. Não, eu estou sempre estimulando, né? Porque a comunicação, quando você vai falar com uma criança, mesmo que ela use um recurso de comunicação alternativa, a gente usa a fala, né, para se comunicar. A gente pode até, o ideal é que a gente também use ali o recurso dela para trazer fazer esse link com o visual, mas a gente acaba usando muito mais a fala, né? Então, assim, a gente está sempre tentando desenvolver, mas eu acho que a questão que complica um pouco mais a apraxia de fala no autismo é justamente essa dificuldade que a criança com autismo tem de fazer as imitações, né? Embora seja uma das primeiras coisas que a gente vai trabalhar, mas essa dificuldade que a criança tem em imitar, em fazer imitação motora e mais especificamente a imitação vocal, é que vai trazer um entrave maior aí para a gente ter um bom prognóstico para a apraxia de fala, né? Sim, e uma coisa que se percebe muito, né, doutora, e de fato, assim, tanto que eu aprendi na teoria e na prática eu vejo mesmo, que a criança que não consegue imitar no físico, no motor, ela tem uma dificuldade de imitar no verbal mesmo. Já tive pacientes assim também. E aí entra essa questão mesmo da comunicação alternativa. Claro que a gente começou falando da questão de angústia, de ansiedade, dos pais quererem. Quem que não quer escutar a voz do filho, né? Com certeza. Mas que é muito importante que se trabalhe essa questão de ter outros recursos, né? De adaptar
que aí você sabe falar muito melhor do que eu em relação a isso. E continuar estimulando a fala. Isso é muito importante. E aí entra também, claro, não compete a gente, mas a questão, eu sempre digo, procura a questão do estímulo motor, psicomotricista, né? Todo um trabalho, físio, que precisa. Por isso que a gente diz, é um trabalho conjunto, multidisciplinar. Então, como a gente falou, a fala tem outros pré-requisitos, né? Até tem uma pergunta bem interessante até de falar aqui, de uma mãe falando assim: eu não consigo nem brincar com meu filho, eu não consigo ter atenção dele. Como que eu estimulo a fala? E aí entra nessa questão dos pré-requisitos. Primeiro pré-requisito, a criança conseguir olhar, a triangulação, né, o contato visual. Como é que a criança vai... Eu lembro que até com meu filho fazia muito isso. Olha para a mamãe, olha para a boca. Até hoje ele acabou, né, vinculando, Uhum. tem que olhar para ele, porque eu estimulei. Por quê? Porque precisa desse contato, é importante. E aí vem a questão da imitação, a imitação motora, para imitação vocal. Isso é extremamente importante, né? Sim, com certeza. Eu vejo muito assim, né? Até o post que eu escrevi hoje, que vai entrar daqui a pouquinho, eu falo justamente disso, assim, né? O que a gente espera, as expectativas que a família tem em relação àquela criança. Porque o que acontece, né? Essa família, ela chega com esse desejo, olha, eu quero que ele fale. Mas a gente precisa, a nossa obrigação enquanto terapeuta é mostrar para a família o caminho que ela tem que percorrer para lá na frente alcançar essa fala. Então, isso que você falou dos pré-requisitos é extremamente importante. A gente precisa ter esses Cortou um pouquinho. pré-requisitos. Cortou? Voltou? Cortou um pouquinho. Uhum. Voltou? Cortou de Então, novo. eu estava dizendo, né, que Voltou. Deixa eu ver, eu vou ver se eu abro a porta aqui. É que filho, marido, passando pra lá e pra cá, eu quis fechar pra não fazer barulho, mas acho que agora que fica melhor, porque esse horário tem muita live, né? Então a internet fica meia. Também. Mas Eu então, isso. retomando, né? Então, retomando, então assim, eu tento trazer isso para a família. Olha, existe um percurso para se percorrer, né? E essa questão, essa necessidade, essa ânsia pela fala, eu costumo também trazer para eles, olha, a gente precisa trabalhar esses pré-requisitos e a gente precisa dar condições para a criança se comunicar. Que foi o que você disse, é um direito dela. E Mais à importante. medida... Cortou um pouco. Cortou. Cortou. Voltou? Voltou, tá voltando. Nossa, tá horrível mesmo. Então, isso é extremamente importante, porque assim, a família, ela acha que ela não consegue, às vezes, entender no primeiro momento que muitas coisas a criança vai aprender a partir do momento que ela consegue se comunicar de alguma maneira. Então, mesmo que essa comunicação não é verbal, mas ela tem esse direito de se comunicar e é onde ela vai fazer perguntas, ela vai interagir com o mundo. E é assim que a criança aprende, né? É nesse contexto, nesse jogo que a criança aprende. Tá cortando, né? Tá cortando. Doutora, tem uma pergunta aqui da mãe que tem um filho com 9 anos, para que você dá fala, e que ele tá falando, mas ele fala o final das palavras. Por exemplo, bolacha diz lancha, panqueca, ele diz queca, né? E, claro, entra a Uhum. parte do comportamento verbal, que eu diria para continuar estimulando, mas daí, por favor, pode Uhum. falar. É muito comum. Eu tive, inclusive, um caso de uma criança que ela fazia exatamente dessa forma, o final da palavra. Então, é como você falou, a gente tem Ai, tá que... cortando. Tá, ó, peraí um pouquinho. Eu vou, assim, no ao vivo, eu vou lá perto do roteador, porque eu acho que se eu não fizer isso, nós não vamos conseguir conversar. Gente, eu peço um pouquinho de paciência, que olha, é assim, né? Desculpa, pessoal, só É um no pouquinho. Que o tráfego nessa hora lá é, é é muito enorme. intenso e aí a gente não consegue, né? Deixa eu acender mais Mudar um. a hora. Acho que agora vai dar certo. Ah, eu vou aqui. Eu falo assim que as lives têm que ajudar a gente, Uhum. né? Porque. Deixa eu ver.
Agora vamos ver se a gente consegue. Agora eu tô pertinho do roteador. Aí vocês vão falando aí se tá. Acho que agora melhorou, não melhorou? Melhorou, tá bem melhor. Acho que melhorou, né? Tá. Então vamos lá, vamos tentar. Então, retomando, né, essa questão da criança acabar repetindo o final. Faz parte desse processo, né, de desenvolvimento da fala. Então, assim, é lógico que ela está repetindo e você vai pedindo. A gente faz assim, a gente costuma nomear isso de aproximações sucessivas. Então, a gente vai pedindo, né, cada vez um pouquinho mais, que a criança fale um pouquinho mais daquela palavra, para só depois você entregar aquilo que ela quer. Né? Então, é uma estratégia. Então, ela vai pedir a bolacha, ela fala, acha. Aí você pode, na próxima, você pede para ela, o que você quer? Bo? E ela fala, lacha. E aí, então, você entrega. E aí, você vai tentando trazer isso e retirando aos poucos, né? Agora, às vezes a criança repete mesmo, e aí, essa questão de se é ecolalia, se não é muito... É uma linha também muito tênue, né? Quando a criança está nesse processo de desenvolvimento, que nem até você falou, que seu filho passou por isso, Sim. né? E aí a Fono falou, não deixa, porque faz parte, ele está ganhando um repertório aí. Então, a gente tem que realmente analisar muito caso a caso, porque às vezes, num determinado momento, a criança está ganhando repertório e você inibir aquele comportamento não vai ser tão benéfico, né? Então, você deixa aquele comportamento acontecer e você vai tentando, com essas aproximações sucessivas e pedindo que a criança fale a palavra de uma maneira mais completa, mas de pouquinho em pouquinho, né? A gente podia dizer assim. Sim, e não deixar de dar, né, doutora? Porque isso frustra também. Por isso que as aproximações sucessivas, elas são tão importantes, né? Tu vai Sim. indo de pouquinho em pouquinho, porque tem essa questão, principalmente com as crianças com autismo, que é a questão da aprendizagem sem erro, de se frustrar também, né? E acaba desestimulando, e isso é muito importante também. E tem pessoas que confundem um pouco essa questão. Não, eu só vou dar quando a criança, nossa, ela tá dando o máximo dela ali. Quem sabe amanhã ela dá mais um pouquinho, ela dá mais um pouquinho. Então, eu até fiz essa semana um post falando sobre isso, se o pessoal quiser olhar sobre aproximações sucessivas, né? E o comportamento verbal é extremamente importante, realmente, ter esse cuidado. Sim, com certeza. E é isso que você falou, né? Tomar cuidado para você não frustrar a criança, né? E pensar naquela questão, né? Quando a gente tira a criança daquela zona de conforto, que é quando ela tá ali no mundinho dela, tá? Você traz ela para a zona de aprendizagem, que é quando você vai, né, exigir um pouco mais dela, você tem que estar muito atento e conhecer essa criança para não sair dessa zona de aprendizagem e ir para uma zona disruptiva, onde a criança vai ficar frustrada e aí vai começar a ter um comportamento inadequado e aí você perde a criança. E aí, para você retomar isso, né, às vezes a criança, às vezes chega no meu consultório assim, a mãe fala, ai, nossa, ele não pode nem ver tal brinquedo, que foi algo que foi trabalhado, né, numa determinada terapia e ele só, né, fazia toda essa questão. E aí a criança não podia nem ver aquele determinado brinquedo, mas por quê? Porque a forma como foi apresentado, né, e levou a criança a um nível disruptivo, e aí o trabalho foi perdido. Então, também né, ficar atento. Eu acho que as mães, assim, elas têm essa habilidade que é nata das mães, né? As mães percebem quando a criança está saindo do eixo, que precisa, né, reorganizar ali, porque senão o bicho vai pegar, né? Sim, exatamente, exatamente. E uma coisa até que agora, em relação a isso também, assim, de ter a atenção da criança para não desregular ela também, né? Que a gente falou um pouco daquela parte no início da questão do olhar da criança para imitação dos requisitos da fala, a questão de conhecer. Até hoje eu estava vendo um post, eu acho que seu, e com as figurinhas de dinossauros lá, e me lembrou muito, me lembra dos meus pacientes e me lembra também do meu filho na época da fala, porque eu me utilizava muito, era dinossauro também na época, e aí usava para tudo, para estimular a fala, para letras, para números, e funcionava, porque aí eu tinha a atenção dele. Então, de ter essa atenção para a criança, conhecer o contexto dela, né, doutora, para conseguir estimular, ter o contato visual dela, para que ela tenha esse interesse Sim. para imitar,
no motor, seja Sim. no visual. Com certeza. E assim, às vezes as famílias chegam com uma preocupação em relação a esse hiperfoco, né? Então, assim, a preferência da criança excessiva por um determinado tema ou um determinado brinquedo, enfim. E eu sempre digo assim para os outros profissionais que eu converso que a gente tem que pegar, fazer do limão uma limonada, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar esse hiperfoco e tentar introduzir aquilo que a gente quer trazer de aprendizado para a criança, usando desse hiperfoco, né? Então, hoje, que eu até coloquei lá nos stories, é justamente isso. Eu tenho um paciente que ele, assim, ama dinossauro. E ele está desenvolvendo a fala por meio da comunicação alternativa, e a gente está fazendo um trabalho bem legal. E eu tenho trazido isso, assim, porque num primeiro momento a mãe falou, nossa, eu não aguento mais, tudo é dinossauro e tal. Eu falei, não, mas vamos pegar, porque ele está desenvolvendo ali, né, a gente está trabalhando bastante a questão da contação de histórias, estruturação sintática, e ele está conseguindo desenvolver, porque a gente traz esses elementos que são extremamente significativos para ele, a gente traz ele para a terapia, então a gente torna a terapia prazerosa, e aí vai facilitando o aprendizado também, né? Entrou uma pergunta, doutora, é a seguinte: o que a gente faz para tirar o foco desses elementos? A grande questão é exatamente essa, é utilizar esse foco, né, para obter a atenção da criança, para a gente conseguir que ela olhe para a gente. Então, para que ela se interesse por alguma atividade. A criança gosta de letras e números, então vamos introduzir. A criança gosta do bichinho tal, vamos introduzir. Por quê? Porque fica mais fácil, a gente até eu falei sobre isso hoje, né? São as redes de preferência no cérebro da criança. Todos nós fazemos o dia todo, quando dormimos, vamos assimilando. Só que as crianças com autismo, elas têm redes de preferência, então elas pensam muito naquilo, elas querem muito aquilo. Então, para eu ter o foco dela, o principal para eu trabalhar com ela é justamente utilizar essas redes de preferência. Eu preciso saber exatamente o que essa criança gosta. E a gente acaba desregulando ela e entrando em atrito quando a gente tenta trazer um outro foco, né? É igual quando a gente não é muito. Não, a gente vai trazendo, olha, faz assim, ou a gente quer estimular, olha essa cor, né? Ao invés de ir olhando, de nomeando. Então entra muito na questão, não é trazer o objeto dela como foco. Eu costumo dizer assim, às vezes eu tenho muitas conversas com os pais, assim, às vezes a gente passa metade da sessão conversando ali, alguma coisa que a família me traz de angústia, sempre relacionada à comunicação. E aí, às vezes o que eu falo é assim, né, às vezes tem essa questão que nem teve do dinossauro, eu tenho outro paciente que ele tem um hiperfoco ali nas letras e tal, e aí eu sempre, às vezes as mães chegam com aquela angústia assim, nossa, eu preciso, né, tirar isso, nossa, E aí a gente sempre vem com aquela pergunta, mas por quê, né? Porque não é o ideal, não é o comum, chama atenção, sai do padrão, né? E aí a gente quer colocar a criança naquele padrão, eu tenho que colocar ela a qualquer custo, né? E às vezes o custo é muito alto, né? Porque a gente tenta introduzir a criança num padrão que ela nunca vai pertencer, né? Assim, na verdade, todos nós somos únicos, mas o autista, ele é um único, autêntico, e não adianta a gente querer, né, colocar ele naquele padrão, porque isso não vai acontecer. Então, realmente é a gente olhar para aquilo que ele tem ali, as preferências dele, e usar daquilo a nosso favor. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente tem um ganho absurdo, assim, né? Mas a gente tem que saber fazer isso, né? Saber fazer, aceitar. Eu acho que vai daquela questão da aceitação, né? De entender que aquilo é algo que é da preferência da criança e que é muito marcante para ela, né? A gente também tem as nossas preferências, né? Mas a gente tem aquela coisa da habilidade social, então, tá, eu gosto muito né, de um determinado assunto, mas eu não vou ficar falando só daquilo e querendo tudo sobre aquilo, só que a dificuldade ali... Doutora, que é muito diminuída no autismo, então, que é uma questão trabalhada, então é mais difícil ainda para eles cederem. Eu sempre digo e eu sempre trago foco para a questão de conhecer o cérebro, porque é diferente, né? Por exemplo, muitos pais dizem assim, às vezes, ai, mas às vezes eu acho que é para me provocar, ele tá entendendo, e a criança, ela não tá nem predizendo
conseguindo inferir que o comportamento dela está causando uma coisa no ambiente. Ela está fazendo, é diferente de uma criança que quer chamar atenção, né? Eu tenho 2 aqui, então eu vejo a outra já me olha assim, quando faz uma coisa, tô esperando o meu olhar, né? Tu percebe. Não, ele só está tentando reagir em determinadas situações. Então tu percebe muito bem também. Então, de conhecer o cérebro, de compreender a mesma coisa, crianças com autismo, muitas vezes elas estão rindo porque elas acham engraçado quando a gente está fazendo uma reclamação. Eu vejo muito isso aqui também. Então elas começam a rir. E a gente fica, nossa, mas por que tá rindo? Um dia até meu filho disse, mãe, isso é muito engraçado, é muito engraçado. E daí tu vai estudando a fundo e tu vê que para eles realmente não tá predizendo o que eu tô pensando, né, inferindo. As minhas feições. Então é totalmente diferente a abordagem. E quando tu começa a entender esse cérebro, tu começa a agir de uma forma diferente, igual a pedagoga ali, né? Questão da imitação, que podia ser uma coisa chata, e era uma criança simplesmente adquirindo repertório. Então, falta conhecimento. Quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue lidar e agir. Porque é uma forma... Quando a gente diz que é uma forma de ser e estar no mundo diferente, é porque recebe os estímulos e processa de uma forma diferente. Não é que é uma realidade. De fato é. Sim, com certeza. Melhor, mas a gente tem que conhecer porque é muito novo pra gente, né? Se despir um pouco daquilo que a gente está acostumado, porque a gente entra nas convenções, a gente sabe, e eles vão navegando nesse mundo, e eles vão aprendendo. Alguns sim, outros não. A gente sabe que tem a questão de níveis, né? Então é muito diferente. Mas é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Isso que é importante ser falado. Sim. Sim, com certeza. E eu acho assim, eu tenho, né, crianças com um autismo mais severo, mas também tenho com autismo leve, o Asperger, né? E eu acho muito interessante, assim, quando a gente, os pacientes que têm Asperger, por quê? Porque a gente consegue, eles conseguem verbalizar, né, muito desse funcionamento diferente. Né? Então a gente entende, assim, então, coisas que para a gente não passam super despercebidos, para eles tem um significado muito grande, né? Aquilo está lá latente. Então, eu acho assim, quem tem a oportunidade de conviver com uma criança, com um jovem com autismo leve, é muito bacana, porque você consegue ter, né, é como se você tivesse ali uma pessoa explicando o cérebro dela como que funciona. Então, é muito legal. O livro da Temple Grandin, né, que ela fala do... agora, acho que é cérebro autista, ela tem mais de um. Mas... Eu acho mais de um também, são tantos... E é muito legal, porque ela fala assim, cada coisa assim, que para ela fazia um sentido completamente diferente. O Marcos Petit também, que tem o Instagram e tem o canal dele aqui, que é um jovem, um adulto já, né, que tem o autismo leve. É muito interessante também. Então, eu acho muito legal as séries que vão retratando também, né, o Good Doctor e o Atypical. Então, eu acho muito legal, porque você vai, né, conseguindo ter uma ideia de como funciona. Então, eu acho que ajuda também até no nosso posicionamento das famílias e dos terapeutas com os autistas mais graves, mais severos, né? Porque a gente começa a entender ali, né? Então é importante, é o que você falou, o conhecimento é a base de tudo, né? Sim, do cérebro, do funcionamento, para entender como eles processam as informações. E é interessante, você citou agora até a questão do atípico, eu vejo algumas coisas assim, por exemplo, às vezes a gente não entende, né? A desregulação, que é de uma forma diferente. Tem uma verbalização que eu achei muito interessante, tão verídica, que o menino chega na faculdade e ele diz assim, que ele teve muito tempo de uma aula para outra, e aí ele se perdeu. E eu vejo que acontece porque está acostumado que o mundo é daquele jeito, que as coisas são com a rotina. Eu vejo aqui, alguém acordou antes, mas por que mudou? Eu gosto quando eu acordo, sabe? Gosta de ter um certo controle, não gosta de muita coisa durante a manhã, de barulho. Então, tem coisas que desestabilizam que a gente não percebe. Então, imagina no ambiente, num contexto escolar, né? Em outros ambientes. Enfim, esse é um assunto, assim, que transcende, né, doutora? Com certeza acontece muito isso, assim. Eu tenho um garoto que eu atendo, que ele é autista leve, assim, e outro dia até foi interessante, o horário dele comigo é de quarta-feira à tarde, e aí ele não pôde ir naquele dia, eu atendi ele no sábado, né, e ele adora ir lá e tal, mas aí, assim, na hora que ele chegou, o pai falou, olha, eu tive a maior dificuldade, por quê?
sábado é o dia, os pais são separados, sábado é o dia que ele vai para casa do pai. E sábado com o pai na fono, mas ele falava, não, hoje não é o dia. E aí, né, eles explicaram, não, mas é porque na quarta você não veio. E ele foi muito contrariado, assim, né, porque não era aquele dia e não tinha como ser. E Depois eu aí não fui tem que explicando. ele pilou dessa forma, né? É, Então, é, e também tudo depende de como é trabalhado, né, doutora? Porque quando vai mudar alguma coisa na rotina, é interessante que se converse. Ah, vai mudando, hoje em dia é bem mais flexível, assim, vai amenizando, mas incomoda de uma certa forma. Por isso que tem pessoas que convivem durante anos com alguém que tem síndrome de Asperger e não percebe, que casam, que se relacionam. Até agora alguém perguntou aqui também, qual seria o nível do personagem do atípico? Eu vou dizer o seguinte, a questão do nível é muito relacionada ao suporte, né? Então, nitidamente, uhum, trata ali para mim a síndrome de Asperger, retrata, né, uhum, que é um autismo de alto funcionamento. E sempre vem a questão da cognição. Por isso que a gente fala até na avaliação neuropsicológica, por que o QI é importante, os pais assustam às vezes. Porque é uma fotografia do momento, que também pode mudar, mas está falando de um coeficiente de inteligência, de ações com propósito, que está falando de um nível de cognição. Então, vou saber como sim, que a criança funciona e o nível de suporte, né? De como que eu vou colocar os estímulos. E por isso que ajuda a ver os níveis, a questão da variação neuro, do QI, né? Para a gente entender o nível de suporte, até onde eu posso ir. Porque não adianta eu criar um estressor, por exemplo, para criança ou para adolescente. Então, eu tenho que ir com sim, calma. O meu objetivo é desenvolvimental, comportamental, mas eu tenho que ter cuidado para não chegar aí colocando um monte de demandas, né? Então, tem sim, todo desde preferências, de motivadores, que é muito importante também, né? Tem criança que eu sei que chega lá no consultório que parece que nada motiva, então não é muito difícil achar numa brincadeira assim um motivador intrínseco, né? Tu vai descobrindo. Ah, não, o meu só gosta de tablet, só gosta de tecnologia, que são os extrínsecos, que né, são mais. Então, uhum, ter todo um cuidado para conhecer isso, para trabalhar com essa criança. Por isso que tem que conhecer o cérebro, tem que conhecer o funcionamento cerebral, tem que compreender a forma como recebe e processa os estímulos. Eu vejo muito dessa forma. Por isso que eu sou apaixonada pela neuropsicologia também, né? Porque me deu, sim, então, por isso que eu fui buscar sim, compreender com o ser. certeza. Tá? Porque é muito complexo tudo isso, né? Como que é esse funcionamento. E eu acho assim, essa questão que você falou, né, da parte cognitiva, por que que é tão importante, né? Justamente isso que você falou. Gente, minha cachorra participando da live. Você vê justamente uma fotografia daquele momento, né? Então, assim, como você vai estimular aquele cérebro, então isso vai ser modificado ao longo da intervenção. Mas é importante você ter esse panorama inicial para você saber o seu ponto de partida, né? Como você falou, para às vezes você não pedir demais e ficar sempre levando a criança numa zona de disruptiva, porque você, né, vai criar ali um comportamento, vai reforçar um comportamento e vai ser difícil você modificar depois aquele ambiente. Então, você tem que estar atento a isso, né? E eu acho que é o que você falou, desmistificar um pouco essa questão. Nossa, mas a gente vai entrar aí nessa questão cognitiva e tal, mas eu acho que é importante. E algo que é extremamente, assim, né, que é um marcador também em relação ao grau de autismo, é a questão da fala, né? Então, uma criança que já consegue aí desenvolver a fala, mesmo que ela não seja, a princípio, uma fala funcional, ela tem, vamos dizer assim, condições de desenvolver a parte cognitiva mais do que aquela criança que não tem um comportamento verbal, né? Então, em todos os níveis a gente vai trabalhar para que isso seja desenvolvido, mas ter a fala como, né, já pré-estabelecida dá realmente uma chance de um desenvolvimento de outras habilidades muito maior. Com certeza, com certeza. Exatamente, valorizar, né, doutora? Por exemplo, cada som, se utilizar de tudo isso que a criança está trazendo, né, de valorizar, e é muito importante, eu acho que tem gente está entrando agora, é sempre importante essa questão do estímulo verbal e do estímulo também através de recursos, que são coisas associadas, são coisas importantes, a diferença entre a questão da fala e da comunicação, que é um direito da criança poder se expressar,
né? Que os pais, às vezes, na angústia de querer que ela fale, né, acabam achando que não precisa ou vão por um outro lado. E é muito importante que a gente dê essa possibilidade. Até tem uma pergunta de uma mãe também em relação à escola, que ela percebe que o filho, ele não consegue aprender, ele não fala, né, não verbal, assim, e aí entra essa questão, provavelmente, de recursos, né, de Sim, com adaptar, certeza. falar. É uma questão, até eu estava pensando justamente nisso agora, de falar um pouco da escola, e aí você entrou com essa questão. Porque o que eu percebo, assim, quando eu vou fazer as visitas, sempre no começo do ano, então, né, eu faço as visitas nas escolas, é que por mais que se fale em inclusão, quando a gente tem uma criança não verbal, com uma dificuldade, né, importante na comunicação, os professores, a equipe pedagógica não sabe o que fazer, né? Então, assim, é assustador a falta de conhecimento, né, de como lidar com essa criança. Então, outro dia até eu fiz uma visita numa escola e a criança está, acho que, se eu não me engano, no segundo ano. E aí eu perguntei, mas, né, como é que ele participa das atividades e tal? Ah, então, ele fica lá com a gente. Bom, e aí até ela citou uma situação de uma roda de uma contação de histórias. E aí depois que ela ia fazendo perguntas para as crianças, tal, eu falei nesse momento, né, como que é a participação dele? Como é a participação das crianças? Ah, as crianças vão respondendo as perguntas e ele. Aí ela parou, pensou, falou, então, nessa hora, às vezes é meio difícil manter ele sentado, ele perde o interesse. E aí eu falei para ela, que recurso que você está dando para que ele possa expressar, né, o que ele entendeu dessa história? Você dá um recurso visual ali, algumas figuras que tenham relação com a história para ele poder usar de apoio? Não, não dou. Então, assim, é uma coisa extremamente, né, para a gente que lida com a comunicação alternativa, com as dificuldades de fala, extremamente simples, básica, né, é o beabá da comunicação, e você vê que as escolas não estão preparadas para isso, né, não conseguem compreender a importância de dar esse recurso para que a criança possa se comunicar, né. E aí pensar toda essa adaptação, né, de material, e não só adaptar o material, mas entender que você precisa adaptar o material, mas dar condições para a criança, dar um recurso visual para que ela possa usar ele também para se comunicar, né, para se expressar. Sim. E doutora, até não só que essa criança não verbal, vou falar também da minha experiência que eu percebo. Eles são muito literais. Então, quando entra na parte de interpretação de texto, meu Deus. Ou eu ainda tô num passo assim que o meu, esses dias foi num texto que tinha a ver com o Google, não sei o quê, e sempre gosto de ver essas coisas. Ah, daí foi. Mas vem a questão do interesse, né? E tem uma questão seguinte, quando a professora pede lá no primeiro dia de aula, faça um texto. Meu Deus. Agonia, ele disse assim, mãe, eu fiquei assim, eu não sei, eu não consigo. Né? Eu disse, mas tu consegue, no passado tu criava, não sei o quê. Mãe, eu não sei o que eu vou falar para ela. Era o primeiro dia ele falando assim. Então eu percebo muito, e eu sempre utilizei o recurso concreto. Então eu pego de imagem, ou vou ajudando e citando, olha, imagina, e aí a coisa vai funcionando. Mas ele agora está numa outra fase da desestimulação em relação a isso quando acontece na sala de aula. Porque o episódio acontece, né? E está crescendo. Né? Eu não quero passar por isso. Eu não quero passar por isso. E é Sim. muito difícil para mim. Então, como que adaptaria nesse sentido, tanto na parte de interpretação para crianças literais, como na parte de recursos da questão de pedir um texto, né? Se colocaria Sim. imagem, como que faria? O que é o ideal nesse caso para auxiliar a criança? Eu acho que sempre, assim, é você lançar a mão do recurso visual, da dica visual, como você disse, às vezes trazer uma imagem, colocar mesmo, por exemplo, na pergunta de um texto, trazer ele todo em imagens para ajudar a criança, o adolescente a entender o que está sendo pedido. Eu acho que isso é fundamental. Assim, é gritante quando você vê, quando você oferece esse recurso, a capacidade de compreensão que a criança tem. Às vezes a gente não percebe, mas a gente
faz um monte de, né, despeja na criança um monte de pergunta, um monte, e aí aquelas informações ficam vagando naquela nuvem, eles não conseguem entender. Então, E o às vezes a pensamento gente... abstrato, hein, doutor? É muito difícil o pensamento abstrato, tu largar o abstrato. Sim, né? Você, né, que nem você, por exemplo, faça uma redação, faça um texto. Nossa, né? Isso é muito abstrato, é muito amplo. Então, você trazendo, né, esse contorno, eu acho que você consegue ensinar para a criança, para o adolescente o que ele precisa, né? E eu sempre digo assim que na escola o mais importante é que quando o professor vai fazer toda a adaptação do material, é que ele saiba qual o objetivo principal daquele conteúdo que ele quer passar, né? Então, assim, é lógico que para uma criança de desenvolvimento típico, ele vai ter aquele conteúdo principal e uma série de ramificações que vão ser aprendidas também a partir daquele conteúdo principal. Mas a criança que ela tem um desenvolvimento atípico, é importante, se você tem um objetivo principal, então foca em desenvolver aquilo, né? E criar recursos e estratégias para desenvolver aquilo, né? Então, como se fosse assim, ele não precisa naquele momento do plus, né? Ele precisa entender aquele objetivo central. E aí eu acho assim, sempre que trazendo o recurso visual, né? Eu acho que assim, é o ponto de partida para qualquer trabalho. E acho que não importa a idade, né? Eu acho que hoje a gente tem o mundo está tão cheio de ícones, né? A gente pega o celular e a gente tem os ícones, então que identificam as coisas, os aplicativos, as placas. A gente lida com a comunicação, com os pictogramas, né? Que a gente fala Sim. com a comunicação visual o tempo todo, né? E, doutora, até para não ser injusta, por exemplo, a questão até me interessou muito. Por exemplo, conta uma história e tu diz assim para a criança, recria a história, readapta. Como que tu faz isso uma criança que é literal? Que daí diz assim, para que eu vou contar uma história que já, assim, me responde assim, mãe, mas a história é essa. Para mim tá tudo bem que seja essa. Eu não quero que ela mude. Entendeu? Daí tu É, explica, não, mas é essa. Pra que eu vou fazer? Não faz sentido na cabeça. Então, não consigo fazer que reconte aquela história, né? E eu acredito que é uma dificuldade da maioria também, né? Como que sim, faz? Vai pedir que a criança recrie a mesma história? Como é que tu vai fazer? Pegou um livro, disse, olha, a gente tem esse livro da história, faz todo um link, te conta a história, entendeu? Mas assim, pra que eu vou escrever? Gostei muito da história, ainda me diz assim. para que eu vou, né? Entra na questão da teoria da mente, né? Então é assim, você fazer algo que não é para você, é pelo outro. O outro está te pedindo uma coisa, né? Que pode fazer sentido para você ou não, né? E você ter que pensar com o pensamento do outro. Então, eu acho que envolve um pouco da teoria da mente. Uhum. Hã? E eles não têm Desculpa, cortou. eles têm dificuldade de predizer isso, né? De inferir. Tem muita dificuldade. Então, assim, quando a gente pega um pré-adolescente, um adolescente autista leve, esse é o foco principal da terapia fonoaudiológica, né? Você trabalhar essa questão da teoria da mente e da habilidade social, porque você tem que trazer para ele ali situações e histórias sociais para você ir modulando mesmo esse comportamento, ensinando para ele como se comportar. E são assim, eu falo que aí você tem material para trabalhar, né, Sim. para uma vida, né, porque são situações que vão surgindo e por mais que a gente pense, né, em todas as situações que possam surgir, mas a gente, né, sempre tem uma situação nova. Quem já teve a oportunidade de ver a série Atypical, tem muito isso, né? Então ele tem situações assim com a namorada, com a mãe, com o amigo, né? Que assim situações que surgem aí como é que ele vai fazer com isso? Qual, né, habilidade social que ele vai ter para lidar com isso? Então, realmente. Então, quando a gente pega um adolescente, um jovem que está um pouquinho maior e que é autista leve, o nosso foco é trabalhar com isso. E a gente trabalha por meio
de desenvolver com histórias sociais. Eu gosto muito de trabalhar, né, com as histórias sociais. Até eu tive um pacientinho agora, nesses dias aí de pandemia, que eu estava conversando com a mãe e ela me disse, olha, ele está tendo muita dificuldade para entender por que ele não vai na escola, por que ele não vai ao shopping. E aí a minha mãe explicou mais ou menos para ele, mas aí eu falei, e ele não está sabendo, assim, né, que tem um bichinho e tal. Enfim, a história, ela falou, não, ele não sabe. Eu falei, não, então vamos aproveitar isso. E aí eu montei toda uma história social, a partir também daquilo que ele tem uma estereotipia de ficar lambendo a mão e tal. E aí eu trouxe uma história social para isso, para falar do vírus, que tinha que ficar em casa, que não podia fazer, lamber a mão e tal. E a mãe falou assim que foi super bacana, ele ficou super interessado, e agora, quando até a estereotipia acabou diminuindo, porque aí quando ele vai lamber, às vezes ele lambe, mas ele fala, mamãe, a mão tem que lavar, passar álcool. Então, né, Se a regulando, gente vai trabalhando. está compreendendo o que está acontecendo, né? A gente vê muito isso. A criança começa a emitir. Eu lembro uma época, meu filho começou, aí eu fui descobrir que existia estereotipia vocal. Esses dias eu estive falando, eu nunca tinha ouvido falar. Ele tinha uns 6 anos, ele começou, trocou de escola, começou. Férias, não férias. Ah, estereotipia. Eu fui ler, eu fui pesquisar estereotipia vocal. E eu percebi que tinha um estressor. Então, assim, tinha uma mudança, né? Até eu quero responder uma pergunta que alguém fez, o seguinte: se uma criança com Asperger deveria ir para uma escola especializada ou mantermos em uma escola para crianças normais? Primeiramente, crianças com síndrome de Asperger são normais, né? Elas têm aí algumas habilidades reduzidas e também existem muitas diferenças. Hoje a gente sabe que a síndrome de Asperger está junto na nomenclatura do autismo leve. Eu percebo ainda muita diferença no dia a dia do consultório. Por exemplo, se tu for ver, tu vai conversar com não percebo nada. Nossa, conversa contigo, vai trazer várias coisas que gosta, muito do hiperfoco, não gosta, mudança de rotina, todas essas coisas, mas super bem. Esses dias eu vi também um menino dando uma entrevista, faço psicologia, tem síndrome de Asperger. Assim, gente, vocês podem ter certeza que pode ter trabalhado com alguém que tem síndrome de Asperger. São algumas habilidades que são reduzidas e que, se forem trabalhadas, se tornam cada vez mais imperceptíveis, muito tênues, né? Por exemplo, meu filho, ano passado, pegava as apostilas do positivo, estava fissurado, não parava de fazer. Então, assim, cognitivo preservado, como é que tu vai dizer que a criança não tá... Entendeu? Então, são algumas questões que precisam ser trabalhadas, que causam problemas de socialização, né? Porque a questão da fala, da forma de se comunicar, e daí tem outras questões também de comorbidades aí que a gente tem que entender, por isso que uma pessoa é diferente da outra, né? Tem crianças que têm autismo, tem síndrome de Asperger, tem uma hiperatividade, ou tem outras questões envolvidas, por exemplo, meu filho é uma criança tímida, entendeu? Ele é tímido. Então, assim, tem questões dele. Então, cada criança, cada indivíduo é único, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, é uma forma, como eu falei, um sistema, um funcionamento cerebral diferente, que recebe os estímulos no cérebro de uma forma diferente e processa de uma forma diferente, né? Como a habilidade da teoria da mente, por isso que a imitação também é difícil para eles, né? Então é melhor que eles façam, que eles vão aprendendo junto, é mais fácil. Então são várias questões que quando a gente compreende, a gente passa a ter uma outra visão, né? Eu acho que por isso que o conceito às vezes existe, em função dessa questão de conhecer um pouco mais em relação. Por isso que é tão importante esse trabalho na rede, de disseminar conhecimento, de trazer conhecimento, né? Quando alguém falar, não, mas não tem, é muito inteligente. Nossa, meu Deus! Mas tem essas questões. Tudo bem, vai diminuir, é isso que eu digo que é sair do espectro, né? De trabalhar essas questões. Então, porque é uma régua, né? É um transtorno do espectro, então é como se fosse uma régua, e aí cada pessoa ocupa um espaçozinho naquela régua, né? Então, assim, é muito difícil. E eu acho que, às vezes, o que acaba acontecendo um pouco com o autismo é que existem os dois extremos, né? Então, assim, ele nem parece autista, né? Porque ele é muito inteligente. Eu me lembro, alguns anos atrás, a gente via muitas vezes em programa de auditório, e uma criança que ela sabia tudo sobre os mapas, sabia tudo, né? Então, às vezes era tida como uma criança, nossa, um pequeno gênio, e era uma criança que tinha síndrome de Asperger, né? Então, assim, associava-se muito
o autista, então, é uma criança que tem necessariamente um déficit cognitivo, não fala e fica só balançando a mãozinha num canto. Aí, quando se mostra essa outra ponta da régua, nossa, mas não parece autista. Ou então, as pessoas que estão muito acostumadas a ver esse autismo da síndrome de Asperger,